Senhor Jesus? Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Amém. Você está feliz porque você está na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo especial a realizar no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Me lembro de uma passagem e o anjo disse para Daniel: eu vim aqui por causa das tuas palavras. Então, quem sabe você saiu da sua casa dizendo para Deus: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra nesta noite. Eu vim buscar uma palavra da parte do Senhor, para que o Senhor venha me dar uma direção norte na minha vida. Meus irmãos, existe um segredo no bom termo da palavra. Eu sempre digo aqui que nós só vamos ser bem-sucedidos em nossas vidas não quando nós conhecemos a Bíblia de capa a capa, mas quando nós a colocamos em prática. Quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, aí nós vamos ver o retorno. Tiago diz: olha, não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que quando nós praticamos a palavra de Deus, nós temos o retorno que ela nos dá. Porque Deus, ele jamais vai dar uma direção para você, para que você não seja bem sucedido nela. Muito pelo contrário. Todas as vezes que você colocar a palavra de Deus em prática, ela vai se cumprir na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua família, e onde quer que você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Amém? Abra sua Bíblia então no livro de Números. Afinal, esse é o livro que nós estamos estudando no momento, né? O pastor está colocando aí no grupo todos os dias, né, a nossa leitura diária. Eu tenho, pelo menos, acompanhado, hein, pastor? Maravilha. Abra sua Bíblia aqui, Números 14. Números 14, a partir do verso 1. Quem achando já pode se colocar de pé, que nós vamos fazer uma leitura aqui. Livro de Números, capítulo de número 14. Se você achou, você pode se colocar de pé, nós vamos reverência à palavra de Deus. Números, capítulo de número 14. Meus irmãos, quem está acompanhando essa leitura, você começa a ver agora as histórias de Deus agindo. Às vezes você pode falar assim: nossa, mas Deus ele era bem duro, né, com aquele povo, né? Deus lambia um pouco aqui, fulminava um pouco ali, mas havia um propósito em tudo isso, meus irmãos, e nós vamos entender nesta noite e qual era o propósito de Deus e qual é o desejo de Deus ainda nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo Deus. O Deus do livro de Números é o mesmo Deus que nós servimos aqui nesta noite, é o mesmo Deus que nós adoramos aqui. E Deus não muda o seu propósito para com o teu povo. Olha o que diz a palavra, meus irmãos, no capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Amém? Agora curva a sua cabeça um pouco mais. Pai, aqui está a tua palavra. Nós louvamos a ti, Senhor, nós agradecemos a ti. Nós bendizemos, Senhor, e enaltecemos a tua majestade santa neste lugar. Que o Senhor continue sendo adorado, Senhor. Que o Senhor continue recebendo, Senhor, a nossa adoração. E pedimos a ti que tu venhas falar conosco de uma maneira especial. O teu Espírito Santo, Pai, tem toda a liberdade nesta noite de tocar pessoas aqui, de curar pessoas que porventura entraram neste lugar com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma inflamação, com alguma infecção, Senhor. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que transforma. E que ninguém, Senhor, das pessoas que adentraram por essas portas, possam sair daqui de mãos vazias, mas que saiam de posse da tua bênção, da tua cura e da tua vitória. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Toma seu assento, por favor. Meus irmãos, como eu disse aqui, nós estamos estudando o livro de Números. E aqui, e do capítulo 1 até agora, eu vejo um povo de dura serviço, um povo desobediente, um povo rebelde diante de Deus. Porque havia, meus irmãos, uma promessa para este povo. Se nós voltarmos um pouco atrás, depois de que Moisés ter fugido do Egito por ter matado um egípcio, ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele olha para o monte e ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. E pela curiosidade ele vai até lá, e quando ele vê, ele olha para aquele arbusto, estava pegando fogo, mas não se consumia. E quando ele vira, Deus fala a ele: olha, não se achegue aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E a partir daquele momento, Deus disse para Moisés que ele seria o precursor, ele seria o responsável de tirar o povo da escravidão do Egito. Para que vocês tenham uma ideia, eles já estavam há mais de 400 anos no Egito, sendo escravizados lá. Eles chegaram, depois que José traz o povo, eram 70 pessoas. Mas aquele povo
começa a crescer, aquele povo começa a se multiplicar, e o rei do Egito começa a ficar preocupado, porque ele está dizendo: eles se multiplicam de uma maneira que daqui a pouco eles vão nos dominar. E a partir daí, ele começa a escravizar o povo. Depois que Deus então lançar no Egito as 10 pragas, eles saem do Egito, o mar vermelho se abre, eles passam em terra seca, e do outro lado eles glorificam e exaltam o nome do Senhor, porque a promessa de Deus havia se cumprido. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que no Êxodo, no capítulo 16, a Bíblia diz que aos 15 dias do segundo mês, ou seja, 45 dias depois que eles saem do Egito, eles já começam a questionar, eles já começam a murmurar diante de Deus, como quem diz: você nos trouxe aqui para nós morrermos no Egito. Lá nós morremos no deserto, porque lá no Egito nós comíamos cebola, nós comíamos pepino, nós nos assentávamos do lado daquelas panelas de carne, nós comíamos tudo aquilo. Meus irmãos, uma coisa que Deus abomina é a ingratidão. Quem havia prometido tirar o povo da escravidão? Quem havia prometido? Eu não entendi. Quem havia prometido? Era Deus. Então, se Deus havia prometido, ele se responsabilizaria em suprir a necessidade do povo do Egito até Canaã, que era o lugar onde Deus havia prometido. Agora, mesmo assim, eles começam a murmurar, e Deus começa também a se irar. Porque uma coisa que Deus abomina, meus irmãos, é a murmuração. Porque quando nós murmuramos, quando nós questionamos, a leitura que Deus faz é essa: vocês não estão acreditando na minha promessa, vocês não estão acreditando na minha palavra. Então 45 dias foram suficientes para que eles começassem a questionar a Deus. Para vocês terem uma ideia do cuidado de Deus, meus irmãos, Êxodo, no capítulo 13, no verso 21 e 22, a Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de nuvem durante o dia, para direcionar e para, quem sabe, aquentar ou tirar a força do sol, porque vocês sabem que no deserto, durante o dia, o sol é escaldante, sim ou não? Sim ou não? E à noite, Deus mandava uma coluna de fogo, porque vocês sabem também, assim como durante o dia o sol é escaldante, à noite no deserto a temperatura cai abaixo de zero. E Deus mandava uma coluna de fogo para direcionar e para aquentar o povo. Para vocês terem uma ideia do cuidado de Deus, meus irmãos, Êxodo 16:31, Deus ele mandava um maná do céu para alimentar o povo. O que era o maná? Era como uma semente de coentro. E eles colhiam aquela semente e faziam bolos, faziam pão, quem sabe, cozinhavam, e eles se alimentavam. E a Bíblia diz que aquilo tinha um sabor como os bolo de mel ou pão de mel. E ainda assim eles questionavam: nós queremos água. A água brotava da rocha para matar a sede do povo. E a ingratidão ainda ardia no coração daquele povo, meus irmãos. E Deus disse: olha, vocês querem carne? Tudo bem, eu vou dar carne para vocês comerem. Só que vocês não vão comer carne um dia, 2 dias, 3 dias. Vocês
vão comer carne o mês todo. Vai sair carne pela orelha, todos os lugares, vocês vão se enfadar de tanto comer carne. Você sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? Aquilo que estava vindo diretamente do céu, eles estavam rejeitando. E a Bíblia diz que Deus fez subir codornizes do mar. E eles pegavam aquelas codornizes, guardavam e comiam aquela codorniz. E a Bíblia diz que antes deles começarem a mastigar, Deus mandou uma grande praga e muitos ali pereceram no deserto. Por que acontece, meus irmãos? Agora trazendo, aplicando para a nossa vida. Nós fomos libertos da escravidão, sim ou não? Nós estamos caminhando em meio ao deserto, sim ou não? Existe uma promessa para nós. E a Bíblia diz aqui que Josué e Caleb disseram: olha, se Deus se agradar de nós, Deus vai cumprir com a sua promessa. O Egito simboliza o mundo, a escravidão do mundo. Deus nos libertou, porém havia um trajeto do Egito até Canaã, e a única coisa que Deus exigia deles é a confiança, é a obediência, é que eles marchassem acreditando em um Deus que estava suprindo todas as suas necessidades. Simples assim, meus irmãos. A Bíblia diz que nem as roupas que eles estavam envelheciam, e nem as suas sandálias desgastavam. Eu acredito que quando os pés cresciam, a Bíblia não está dizendo isso, mas a partir do momento que as pessoas cresciam, os pés também, as sandálias também cresciam juntos. Olha o cuidado de Deus para com aquele povo, meus irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para você: quantas pessoas que você presenciou Deus tirar da escravidão do Egito e morreram, pararam, pereceram no meio do caminho? Ei, se você está aqui, é porque você está no meio do caminho e você está ouvindo as instruções de Deus e a promessa de Deus você está guardando no seu coração, porque fiel é aquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos uma leitura aqui, meus irmãos, e a Bíblia diz que se nós voltarmos no capítulo anterior, nós vemos que o povo tinha trazido um relatório, porque eles haviam espiado a terra. Deus falou para Moisés: você vai pegar um de cada tribo, vocês vão pegar 12 homens e vocês vão espiar a terra. Vocês vão espiar as cidades. Vocês vão ver se esses povos habitam em tendas ou habitam em fortalezas. Vocês vão ver se a terra é uma terra fértil ou é uma terra estéril. Vocês vão ver todos os frutos da terra e traz uma amostra também para que nós possamos analisar. E a Bíblia diz que por 40 dias eles espiavam a terra. E quando eles voltam com um relatório e para apresentar a Moisés, eles dizem assim: olha, realmente a terra que Deus prometeu para nós mana leite e mel. Eles trouxeram, meus irmãos, um cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar. Eram enormes cachos de uva. Mas alguém diz: porém, entretanto, contudo, existe os filhos de Anak, que são gigantes, e nós os vemos como gigantes.
gigante e nós nos vemos como gafanhoto, e eles nos veem também como gafanhoto, ou seja, eles são muito mais fortes do que nós, e nós vamos perecer nas suas mãos. E aí eles começam a sedição, meus irmãos. Eles dizem: vamos fazer o seguinte, vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito. E aí Deus se ira, e Deus diz: ei, vocês não viram as maravilhas que eu fiz? Vocês não viram os sinais? Vocês não viram os milagres que eu operei? E mesmo assim, vocês murmuram diante de mim. Ei, meus irmãos, eu imagino o coração de Deus naquele momento. Eu imagino a tristeza de Deus naquele momento. E aí Josué e Caleb dizem: peraí, da mesma maneira que vocês observaram, espiaram a terra, nós também observamos e espiamos a terra. Mas quem nos prometeu a terra foi Deus. E nós não podemos acreditar na nossa força, na nossa capacidade, no nosso exército, não. A nossa confiança tem que estar em Deus. Imagina você, se Davi tentasse lutar com aquele gigante Golias com as suas próprias forças. Era uma força desproporcional. E é óbvio, meus irmãos, que eles teriam que confiar naquele que havia nos tirado do Egito. Mas quando Davi, ele olha para aquele gigante de quase 3 metros de altura, ele diz: olha, você vem a mim com a espada e com escudo. Eu sei que a minha força é muito menor, a proporção é muito maior da sua, porém, você vem a mim com a espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, Davi não ia lutar com a sua própria força, mas ele sabia quem estava na sua retaguarda. Era justamente essa ideia que o povo teria que ter. Agora eu faço uma pergunta para você: aonde está a sua confiança? Quem sabe você pode olhar, meus irmãos, para os problemas ou para os inimigos e enxergar você como um gafanhoto diante de gigantes. Por que então Josué e Caleb teve uma visão diferente? Eles enxergavam os mesmos gigantes, eles viram os mesmos problemas, mas não se intimidaram, porque eles não estavam confiando neles mesmos, eles não estavam confiando na sua própria capacidade, eles não estavam confiando na sua própria força, na sua própria inteligência, mas eles estavam confiando em Deus. O salmista diz: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção do Deus Criador dos céus e da terra. É uma questão de posição, meus irmãos. É uma questão de posição. Aqueles 10 espias que temeram os gigantes, eles não estavam no mesmo ângulo de visão que Josué e Caleb. Eles não tinham a mesma confiança, a mesma convicção. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Oh, glórias a Deus. Você precisa ter a convicção do Deus a que você serve. Você precisa confiar naquele que te tirou do Egito. Deus queria mostrar maravilhas, sinais no meio daquele povo, mesmo estando no deserto.
acerca desse Deus que nós servimos não opera. Deus não vai operar na sua dúvida. Você precisa ter a certeza de que esse Deus, Ele age em prol dos que nele esperam, do que neles confiam. E se você confiar em Deus de todo o seu coração, Deus vai começar a agir de uma maneira sobrenatural na sua vida. Oh, louvado seja Deus. E Josué e Caleb, então, eles estavam em um ângulo diferente. Então Josué disse assim: ei, muda o ângulo. Começa a enxergar da maneira que nós enxergamos. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. E não há nada impossível diante dele. É esse mesmo Deus que você serve aqui nessa noite? É esse mesmo Deus que você veio adorar aqui nessa noite ou não? Ele. Então passa a crer. Eu disse isso uma vez aqui, vou dizer: Deus, Ele vai se manifestar na sua vida do tamanho que você enxergar Ele. É uma questão de posição, meus irmãos, do ângulo em que você enxerga Deus. Quem sabe o ângulo que você está enxergando a Deus ofusca a glória e o poder de Deus sobre a sua vida. É por isso que entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, você não vê nada de novo acontecendo. Muda a sua posição. Eu disse que Deus, Ele vai se manifestar do tamanho que você enxerga Ele. Glórias a Deus. Pastor, eu enxergo Deus muito pequeno, cabe dentro de uma caixa de fósforo dele. É desse tamanho que Ele vai se manifestar com você. Não, meu Deus é um pouco maior, Ele cabe numa caixa de sapatos dele. Ah não, meu Deus é um pouco maior, cabe naquela caixa dele. Mas se você tiver uma posição de enxergar a Deus do tamanho que a Bíblia relata que Ele é, Ele não tem altura, não tem profundidade, não tem comprimento, e a terra é estrada dos teus pés, é dessa maneira que Ele vai se manifestar na sua vida. Glórias a Deus. Você precisa acreditar naquele que te tirou do Egito. E aí, Deus, meus irmãos, Ele fica irado. Aí Ele fala para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou fulminar todo mundo no deserto. E a partir de você, eu vou começar uma nova nação. Aí Moisés falou: você não faz isso não. O que as outras nações vão dizer? O que os egípcios vão dizer? O que as nações vão dizer? Deus prometeu na terra, mas não foi capaz de levá-los até. Matou todo mundo no deserto. Eita! Olha a intimidade, meus irmãos, de um homem de Deus. Fazer Deus voltar atrás daquilo que Ele havia pensado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E agora, o que acontece, pastor? A Bíblia diz que eles começam a perder as batalhas. Por conta do quê? Da desobediência. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Deus fulminava uma parte do povo. Dias depois estava lá o povo murmurando novamente. Deus fazia a terra a se abrir e engolir famílias com tudo. Daqui a pouco novamente se levantava alguém murmurando diante de Deus. Aquele povo, meus irmãos, era um povo de dura cerviz. Eles não se curvavam diante de Deus, eles não conseguiam manter a tua fidelidade e a sua obediência a Deus.
Quando nós obedecemos ao Senhor, meus irmãos, tudo fica mais fácil. A única coisa que move o coração de Deus em nosso favor são duas: a nossa fé, a nossa confiança e a nossa obediência. Essas duas coisas precisam andar juntos. Aí, onde quer que você colocar a planta do seu pé, Deus vai agir, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida, Deus vai te honrar aonde você estiver. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, alguns dizem que o trajeto do Egito até Canaã, 500 km, 30, 40 dias de caminhada. Quanto tempo eles ficaram peregrinando no deserto? Quanto tempo? 40 anos. Deus falou assim: ó, por causa da murmuração, Moisés, por causa da murmuração desse povo, eles espiaram a terra por 40 dias, não é? Sim ou não? Então, cada dia, eu vou acrescentar um ano. A cada dia que eles espiaram a terra por 40, será um ano que eles vão peregrinar no deserto. Nenhum daqueles que saíram do Egito vão chegar aonde eu prometi para vocês. Somente Josué e Caleb. Esse ninguém toca, porque foram os únicos que acreditaram na minha promessa. Eita! Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Daqueles que saíram do Egito, quantas pessoas chegaram lá até a noite? Quantos? Alguém falou 2? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? 2? Ah lá, acertou. Então, se nós estamos caminhando no deserto, e se só 2 pessoas alcançarem a terra prometida, eu sou uma. Quem que é uma? Aí todo mundo vai levantar a mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a caminhada, meus irmãos, de 30 a 40 dias, eles chegaram lá. Mas olha só, o que a murmuração e a desobediência fez com que acontecesse 40 anos dando volta no deserto. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Primeiro, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Hebreus 10, 23 diz: olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que prometeu. O pastor citou aqui em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. A partir do momento que Deus prometeu, meus irmãos, vai se cumprir. No tempo de Deus vai se cumprir. Nós precisamos somente confiar nas suas promessas. Simplesmente isso. Confiar. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O que mais nós aprendemos, pastor? Que a murmuração deixa Deus irado. Eu disse aqui que a leitura que Deus faz quando nós questionamos, quando nós murmuramos, Ele não está acreditando. Como é que eu vou abençoar alguém que não crê em mim? Como é que eu vou abençoar alguém que murmura o tempo todo? Não está crendo nas minhas promessas. E o motivo pelo qual muitos pereceram no deserto foi por conta da murmuração. Terceiro, deixar Deus conduzir a nossa caminhada. Eu disse que nós estamos peregrinando no deserto. Dê as regras para Deus da sua vida. Deixa Ele conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar em todo
você vai ver as coisas mudando na sua vida. Oh, glória a Deus. Porque quem vai te direcionar é o Espírito de Deus. Vira aqui, vai lá, parou, volta lá, vira para a esquerda, vai em frente agora, dê mais 4 passos, vira à direita, fale agora, opa, cale-se agora, olha agora, meus irmãos, não tem como errar. Oh, glória a Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Quarta coisa que eu aprendo aqui, e eu termino com isso: estar na total dependência de Deus. O que é estar na total dependência de Deus? Desde o seu levantar até o seu deitar, você precisa depender de Deus. Porque quando eu não dependo de Deus, eu confio nas minhas próprias convicções. Eu me lembro de uma passagem, Ezequiel 47, se não me falha a memória. Se alguém quiser confirmar aí, é um período aí. Ezequiel 47, o profeta tem uma visão de um rio que saía por debaixo do templo, e ali ele viu um ser com uma vara de medir, uma vara, um metro, queremos dizer. E quando Ezequiel olha, aquele homem mede 500 pontos para dentro daquele rio e chama Ezequiel. E aí as águas estão dando nos seus tornozelos. E aí ele mete mais 500 pontos, as águas estão batendo no seu joelho. Ele anda mais 500 pontos, a água está batendo na sua cintura, a água está batendo no seu ombro. E ele mete mais 500 pontos, aí ele não tinha como andar mais, ele teve que nadar. O que eu entendo que é total dependência de Deus? Enquanto Ezequiel estava com seus pés firmes no chão, ele estava dependendo da sua própria capacidade, da sua própria inteligência, da sua própria experiência. Mas a partir do momento que não deu mais pé para ele, aí ele teve que estar na total dependência de Deus. E é nesse lugar que Deus espera que nós estejamos, na total dependência de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então eu preciso confiar nas promessas, eu não posso murmurar ou deixar de murmurar, eu tenho que deixar Deus conduzir, e eu tenho que estar na total dependência de Deus. Se esses atributos estivessem no coração do povo, meus irmãos, 40 dias era o suficiente para que todos alcançassem a promessa de Deus, de uma terra que manava leite e mel. Fica de pé, por favor. Eu vou terminar lendo o livro de Josué, no capítulo 14. Olha só, meus irmãos. Quando eles chegam da terra depois de batalhar, porque Deus disse para eles: olha, a terra está aí, vocês têm que conquistar. Tem os povos habitando nela, porém eu vou dar vitória para vocês. Onde quer que vocês passarem, vocês vão ser como um rolo compressor. Lembra de Balaque, rei de Moabe? Quando ele ficou sabendo que Israel ia passar por ali, ele se tremeu todo, ficou com medo. E aí ele contrata o profeta para colocar tropeço diante do povo, para amaldiçoar o povo. E aí é onde o pastor leu 23:19, não, Deus, ninguém amaldiçoa quem Deus já abençoou. Ninguém amaldiçoa quem Deus já abençoou. Olha só, meus irmãos, eles chegam na terra prometida, e olha o que Caleb fala para Josué, porque agora era a hora de repartir as terras, meus irmãos.
do lugar onde Deus havia prometido. E aí, Caleb diz assim para Josué: ei Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra, ó, fazendo Josué lembrar, 40 anos atrás, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Eu sabia que Deus ia nos dar vitória, mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram ou desesperaram o povo, e eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha só. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé seria tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Verso 10: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos e estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, me dá este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaqueus e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb Hebron em herança. Eita. Os únicos dois que saíram daquela turma que saíram do Egito, os únicos que chegaram foram Josué e Caleb. E quando chegou, Caleb falou: eu quero a minha parte, a minha terra, para a minha descendência. E tem mais uma coisa: eu estou com 85 anos, se tiver que puxar a espada e lutar mais, eu estou pronto. Sabe o que é isso, irmão? O tempo passa, mas a sua confiança no Senhor ainda é verdadeira. Ei, não importa quanto tempo você vai caminhar no deserto, acredite que quem te prometeu vai cumprir com a sua promessa, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Creia que Deus não vai te abandonar no meio do deserto. Você pode, mas não deve abandonar, porque Deus, ele jamais, a partir da sua confiança, a partir da sua fé, a partir da sua perseverança, a partir da sua obediência, ele vai te conservar até o lugar que ele prometeu para você. Amém? Eu quero que todos venham aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Você que está enfermo, quem sabe você chegou aqui com dor, você vai colocar diante de Deus a sua causa. Senhor, eu vim, te adorei, ouvi a tua palavra e agora eu vou pedir. Eu vou fazer a minha petição. Eu vou colocar a minha causa diante do Senhor e creio que o Senhor vai agir de uma maneira sobrenatural. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Todas as pessoas que vieram aqui, Pai, elas estão confiando que esta palavra é uma verdade para nós. Elas estão confiando em Deus que tirou o povo do Egito. Elas estão confiando em um Deus que supria todas as necessidades, em um Deus que fazia cair maná do céu, em um Deus que fazia brotar água da rocha, em um Deus que fazia com que as roupas não envelheciam e as sandálias cresciam nos pés, em um Deus que agia de uma maneira sobrenatural. Esse mesmo Deus que nós estamos clamando aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus eu peço que tu vias esquadrinhar, Senhor, cada coração, cada causa que será colocada aqui diante
sobrenatural, que tu venhas agir, Senhor, de uma maneira sobrenatural, porque a nossa confiança não está em carro, a nossa confiança não está em cavalos, a nossa confiança não está em conta bancária, a nossa confiança não está no ser humano, mas nós confiamos somente em Ti, que Tu podes abrir uma porta de trabalho àquele que está desempregado, que Tu podes curar essa pessoa que entrou aqui, Senhor, com uma enfermidade, vai tocando agora nos ossos, vai tocando agora, Senhor, no pulmão, vai tocando no baço, vai tocando no fígado, vai tocando na junta, vai tocando na medula, vai tocando nos olhos, vai tocando nos ouvidos, vai tocando no útero, vai tocando no ovário agora, Senhor, em nome de Jesus. Onde quer que haja dor, onde quer que haja uma inflamação, onde quer que haja infecção, Senhor, eu mando embora agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue de Jesus, que todo mal saia, que toda obra do mal saia, que toda obra de macumbaria saia, que toda obra de feitiçaria saia, que toda obra de magia negra saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja liberto agora. Em nome de Jesus, que toda cadeia, que toda corrente, que toda algema seja desprendida agora, seja quebrada agora. Toda maldição lançada sobre a sua vida, toda maldição de palavras que foram lançadas sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que ela não vai prosperar, mas ela vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse da tua bênção. Em nome de Jesus, toma posse da tua cura. Em nome de Jesus, toma posse da sua vitória.